Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, suplicando a graça do Senhor, esperar as nossas crianças deixarem a nave. Oremos. Ó Deus maravilhoso e Pai bendito, Tu és o Santo de Israel, Tu és o nosso Criador, também aquele que sustenta todas as coisas, e Criador nosso no sentido também salvífico, aquele que por meio do Teu Santo Espírito deu a cada um dos Teus servos aqui presentes um novo coração. Esse novo coração que agora inclina para as Tuas coisas e tem prazer na Tua lei. Portanto, que ao ouvirmos a palavra nessa noite, tenhamos prazer na Tua lei. E não somente prazer no tocante ao homem interior, mas também, ó Deus, que possamos ter prazer no tocante às atitudes externas, em praticá-la, em vivê-la, ou seja, em santificação no nosso dia a dia, honrando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Também suplicamos, ó Deus, a Tua graça sobre a minha vida, para que eu venha falar da parte do Senhor e não de mim mesmo, para que jamais procure a minha própria glória, mas a Tua somente. Ó Deus bendito, e por fim, perdoa os nossos muitos pecados, que de maneira nenhuma, Senhor, eles venham obscurecer os olhos espirituais de cada um aqui. Abra os nossos olhos para a Tua santa palavra, abra os nossos ouvidos, é o que Te imploramos em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, antes de lermos o texto dessa noite, gostaria de meditar um pouco sobre como essa temática que veremos nessa noite repete-se na palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, nós temos uma história tristonha que fala acerca do sacrifício de Saul, aquele homem belo que foi escolhido para ser o líder de Israel, mas que era um homem segundo o coração do povo, que ansiava uma liderança segundo as demais nações à sua volta. E aquele homem, recebendo a capacitação do Espírito do Senhor e liderando um povo, um belo dia, depara-se com inimigos grandiosos, os filisteus, os maiores dos inimigos do povo de Deus. O rei deveria liderá-los num caminho de santidade e piedade, e havia ele a palavra do Senhor que ele deveria esperar o juiz, profeta e sacerdote Samuel, para que pudesse sacrificar buscando o favor do Senhor. O profeta demorou-se, e o que acontece? O rei Saul procura por si mesmo sacrificar. À primeira vista isso parece algo bom, não parece? Alguém procurar o sacrifício, buscar o favor do Senhor, mas não era, porque não foi feito de acordo com a ordenança da palavra de Deus. E a partir deste ato tenebroso, violando claramente a lei do culto e a palavra dada pelo Senhor a ele, aquele homem foi desqualificado. E aprendemos então uma belíssima lição na conclusão do texto, que Samuel entrega a palavra do Senhor, não só a ele, mas a Israel, ensinando um princípio de culto, de vida, que deveria estar em todos os corações, em todo o tempo do povo do Senhor, que é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor atender a palavra de Deus e obedecer, do que viver segundo os nossos corações. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje, num outro texto, mostrando que essa temática é recorrente na palavra do Senhor. Vamos abrir o livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, do verso 8 ao verso 14. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem com bastante atenção. Livro do profeta Zacarias, capítulo 7, verso 8 ao verso 14.
Assim diz o texto sacro. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Queridos irmãos, no último sermão exposto neste livro, o capítulo 7, verso 1 ao 7, vimos que estamos aqui por volta do ano 518, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos que muitos dos judeus ficaram em nações distantes, e alguns poucos voltaram ao território de Israel, com vistas às promessas de restauração, lembrando que eles haviam sido exilados no ano de 588, ou seja, 70 anos anteriormente, por causa dos seus pecados. Deus, por meio de Nabucodonosor, levou a assolação a Israel, mais precisamente às tribos do sul, uma vez que as tribos do norte já haviam caído por meio da invasão assíria alguns anos antes. Isto é, o cenário que temos aqui é um cenário pós-exílio na Babilônia, onde nós temos o livro, por exemplo, de Daniel. E neste cenário pós-exílico, em que Deus está trazendo novamente o seu povo, está restaurando a vida cultica daquele povo, e também a vida social como um todo, há uma comitiva que chega das terras distantes, e perguntam ao Senhor: nós vamos jejuar mais, já que jejuamos 70 anos? E a primeira parte da resposta, que Deus dá em 4 partes, nós vimos no último sermão, em que Deus ensinou para eles que o problema era o coração deles, que homens de coração duro vão substituir o amor a Deus por uma falsa religiosidade. Hoje, então, nós veremos a segunda parte da resposta, uma vez que Deus ensinou a eles acerca do jejum verdadeiro por meio de 4 sermões, do capítulo 7 e capítulo 8. Hoje nós veremos essa segunda parte, em que Deus vai continuar chamando este povo, que agora voltou do cativeiro, ao arrependimento. Então, é uma chamada ao arrependimento, mas também Deus vai continuar ensinando acerca dos corações dele. Por isso, nós podemos resumir esse texto dizendo que os corações duros não obedecem à palavra de Deus e trazem sobre si as punições da aliança. E é isso que nós vamos ver aqui, que Deus vai ensiná-los algo que foi notório em todos os tempos na palavra de Deus. Vejamos, no verso 8 ao 10, temos aqui o que Deus falou no passado, ou seja, Deus vai trazer à mente deles o que Ele falou aos pais deles, que foram parar no cativeiro por causa dos seus pecados. Então Deus aqui quer mostrar a eles uma lição histórica, o que Deus falou no passado. É isso que temos nesses versos. E veja que começa esta parte, essa perícope, dizendo: a palavra do Senhor veio a Zacarias. Queridos irmãos, isso não só indica o começo de um novo sermão, mas isto é algo muito importante.
Primeiro lugar, porque Deus continua respondendo a eles a questão do jejum. Deus continua ensinando aquele povo. E como isso é belo na parte de Deus, porque Deus, num puro ato de insistência, continua trazendo a sua palavra a um povo rebelde quanto mais. Poder-se-ia ser que Deus deixasse para lá, mas Ele continua trazendo a sua palavra. Deus insiste na pregação da palavra, e Ele o faz porque Ele sabe muito bem que a solução para o problema do coração humano, para as nossas reais necessidades, que nós muitas vezes não notamos quais são, é a palavra dEle revelada a nós. O que Ele quer dizer para eles é: vocês pensam que sabem a necessidade de vocês, mas vocês não sabem. A necessidade de vocês, quem realmente sabe, sou eu, e por isso eu continuo falando a vocês. E isso é tão bendito, porque no sermão passado, não de Zacarias, mas de Mateus 1, 1 e 2, nós vimos como Cristo abriu a sua boca, como num ato de Deus pregando ao povo dele, como fez em todos os tempos. Deus continua insistindo em discipular o seu povo, em trazer a palavra ao seu povo, em trazer a solução verdadeira, que não é ganhar na loteria, que não é ter o melhor casamento do mundo, que é ter a palavra como luz e direção nos nossos caminhos. Foi isso que nós lemos no Salmo 119 aqui. O salmista entendeu bem a pregação de Deus. Ele entendeu que se não fosse a palavra de Deus guiando as sua vida, a sua vida seria tortuosa, seria de sendas que não agradam a Deus. Queridos irmãos, é importante que tenhamos esse princípio nas nossas mentes. É a palavra de Deus que traz a solução para o verdadeiro problema humano, que não é o quanto ganhamos, que não é a família que temos, que não é o governante do nosso país, que é o nosso coração. E Deus aqui continua trazendo a sua palavra. E isso traz um princípio importante a nós, presbíteros, que somos pregadores da palavra. Nós não podemos desistir como pastores humanos. Hoje temos muitos pastores suicidando e desistindo. Este não é exemplo do supremo pastor. Pregação da palavra é algo realmente, quando é séria, demora a trazer frutos na maioria das vezes. Mas é isso que deve ser feito. E para ilustrar isso, eu trouxe um caso de um pastor que ele passou algum tempo pregando temáticas repetidas, e a temática era o amor. E um dia, uma pessoa da igreja disse a ele: pastor, até quando você vai continuar pregando sobre o amor? E ele respondeu: até o dia que você aprender a amar. Nós precisamos ter as verdades bíblicas reprisadas nos nossos corações, ter uma pregação sistemática da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa ser guardada no nosso coração, atentada por nós, para que aí sim, deixemos a dura cerviz e passemos a viver de acordo com ela, com os ditames dela. Talvez, se fosse outro, a palavra do Senhor não continuaria vindo, mas aqui é o Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança. Portanto, a palavra continua vindo. E o primeiro lugar, ainda que o sermão seja uma chamada a arrependimento, nós temos aqui um consolo sempiterno. Deus não desiste do seu povo, mas Ele não desiste do seu povo. Ele não para pela metade a sua obra de pregação e de transformação da sua igreja e do seu povo. Ele persiste. Tanto que muitos teólogos hoje chamam a doutrina da perseverança dos santos da preservação de Deus ou da perseverança de Deus. Porque Deus continua perseverando em transformar-nos,
em trazer a palavra aos nossos corações. E como este verso então é bendito para nós, Deus vai continuar trazendo a sua palavra até a consumação, uma vez que ela é a base da igreja, uma vez que ela é a base da vida de cada crente. E Ele sempre vai trazer também, além de palavras de consolo, palavras de arrependimento, como veremos. E o que Deus então continua pregando aqui? O verso 9 tem a partir dele o conteúdo específico do que Deus falou no passado, e estava falando para eles naquele momento. Veja, a mensagem que Deus falara, Ele não está falando que Ele falou naquele momento, mas era uma mensagem antiga, que deveria ser reprisada naquele momento, e é a mesma mensagem para nós hoje, e a mesma mensagem para até quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória. Há uma certa continuidade da mensagem bíblica, um núcleo central, um fio dourado que conduz toda a mensagem bíblica em toda a história. É muito simples, é salvação por meio da fé no Messias e uma vida de santidade. Deus sempre ensinou isso, do princípio, e vai ensinar até o fim. Salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, o Messias, e uma vida de acordo com os preceitos deste Messias, a sua lei, a sua palavra. Então esta mensagem aqui, ela tem um ponto de continuidade. Deus falou aos pais deles, mas isso serve para eles também, e serve para nós aqui hoje. Por isso, irmãos, a Bíblia é um livro sempre novo, não é uma palavra estática, ela traz a verdade de Deus sempre, em cada geração, em cada circunstância. Por isso é tolo pensarmos que não há continuidade na mensagem, que não há preceitos de Deus do Antigo Testamento para serem vividos hoje, como muitos dizem por aí. Nós não precisamos viver mais o Antigo Testamento, estas coisas passaram. Deus não abrandou e não mudou os requisitos morais da lei. A lei moral não é baseada em coisas mutáveis, mas é a própria expressão do caráter santo de Deus, e por isso jamais mudará. Nem na glória celeste ela cairá, nem quando for novo céu e nova terra, ela deixará de existir. A lei do Senhor está sempre presente, sempre, e jamais cairá. E veja que o que Deus vai falar aqui é a mensagem da lei e dos profetas numa estrutura de quiasmo. Não é pão-asmo, é quiasmo. É uma estrutura em funil, em que o primeiro princípio, aqui nós temos 4, e o último princípio, o primeiro e o quarto, eles são equivalentes. E o segundo e o terceiro também são equivalentes. Então, o primeiro está unido ao quarto, o segundo ao terceiro, formando um funil na estrutura do texto. E o que Deus quer ensinar a este povo por meio desse quiasmo? A primeira coisa é: executai juízo verdadeiro. Isso resume a importância da justiça verdadeira na comunidade. O verbo julgar aqui inclui não só dar sentenças públicas, mas é usado no sentido também de dar sentenças na vida do dia a dia. Ou seja, julgar as situações com equidade, com sabedoria, restaurar a harmonia e paz onde há conflitos e injustiça, mesmo que não seja necessário chegar até um tribunal humano. Por isso o Senhor Jesus Cristo ensinou-nos em Mateus 18, para procurarmos aquele que nos ofendeu em primeiro lugar. Isso é executar justiça, isso é procurar harmonia e paz antes do tribunal humano, mas se for necessário, também por meio do tribunal humano. Então, cada membro da comunidade ali tinha uma responsabilidade, um relacionamento entre eles de justiça. Eles não poderiam pender na balança nem para um lado, nem para o outro. Esta justiça a ser executada.
verdadeira, vai indicar os princípios que devem regular os relacionamentos de cada um dos crentes, cada um dos que nasceram de novo, dentro da aliança de Deus. Isso deve caracterizar o povo da aliança, ou seja, dentro da aliança nós devemos executar justiça e verdadeira. Isso é um lembrete precioso. Por quê? Nós podemos executar justiça de acordo com a letra da lei e deixar que algo não seja justo. A verdadeira justiça inclui preocupar-se com o indivíduo, especialmente com aqueles que são oprimidos. Então ela envolve generosidade, humildade e seguir os preceitos a não fazer injustiça. Se a norma da lei for aplicada sem a devida consideração, ela pode produzir injustiças. Por isso, queridos, é difícil sermos presbíteros. Julgar pessoas num tribunal eclesiástico é difícil. Por isso nós devemos orar conscientemente, constantemente, por aqueles que têm essa difícil missão na igreja de julgar. Porque todos eles são homens falhos e pecadores. Todos eles estão sujeitos a falhas, mas não é só um dever deles, é de todos nós executarmos a justiça verdadeira. Este é o primeiro princípio, e o segundo, então, é mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. É curioso o fato, irmãos, porque a palavra bondade e a palavra misericórdia aqui, elas apontam, no original, para as alianças divinas, ou seja, as alianças que Deus fez com seu povo. Então, o padrão de vida na sociedade é de acordo com o padrão que Deus estabeleceu nas suas alianças. O segundo preceito positivo aqui é uma atitude, então, de amor e lealdade que tem que marcar os relacionamentos humanos. A família, especialmente o casamento, e a amizade e entre os aliados, pessoas que têm aliança, sejam elas quais forem. Essa é uma resposta à bondade recebida de Deus, e essa bondade recebida da parte de Deus deve ser colocada em prática na vida da igreja. E é curioso o fato de que misericórdia, a palavra hesed, vai apontar para a união do pacto. Por isso essa palavra é usada aqui para a vida de Deus com o seu povo e do seu povo para com o próprio povo. Era algo que eles deveriam espelhar. Atribuam misericórdia na vida de vocês. Aqui não tem nada a ver com compadecer-se, tem a ver com ser leal, com ter um relacionamento em que nós somos iguais, na frente da pessoa e também nas costas dela, em que nós mantemos os nossos tratos com ela, independentemente da situação. Ou seja, mantemos os nossos juramentos, mantemos aquilo que afirmamos legalmente. Guardem misericórdia, juízo e amor, foi a palavra do Senhor pelos profetas antigos. E isso é eivado de bondade, de calor, que caracteriza a verdadeira amizade e a verdadeira comunhão. Veja que os nossos relacionamentos atuais muitas vezes não seguem esses parâmetros. Veja que temos dificuldades e escorregamos nestes dois primeiros parâmetros, que devemos ser justos e leais. E tudo isso regado com a bondade. Gostaria, irmãos, que essas características realmente permeassem os nossos relacionamentos. A igreja sofreria menos com problemas que são provocados por um relacionamento que temos com os outros, que não são marcados pelos princípios da aliança.
Agora, os pontos negativos. Veja, isso parece muito com os mandamentos de Deus, né? Nós temos preceitos positivos e preceitos negativos. O terceiro, está no verso 10, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o pobre, nem o estrangeiro. Ou seja, pessoas desvalidas da sociedade, pessoas à margem da sociedade. Explorar fraquezas não combina com praticar justiça, bondade e misericórdia. Por isso, este ponto vem logo a seguir, desenvolvendo logicamente. Vocês têm que ter justiça e lealdade, tudo regado com bondade. Isso vai levar vocês a não oprimir aqueles que são de fácil opressão. Irmãos, um princípio de Deus em todos os tempos. Se você ler Êxodo 22, 21 a 24, anote para você ler em casa, Deus vai fazer esta mesma exortação a Israel: não oprimam estas pessoas que são fáceis de ser oprimidas. Lembre-se, a viúva aqui não é uma viúva que tem filho, que tem tio, que tem primo, é uma verdadeira viúva, pessoa que não tem arrimo. O órfão aqui é aquele que não tem ninguém também. Pessoas que precisavam de defensores, mas não tinham. Eram fáceis de enganar, eram grosseiramente explorados em todos os tempos da história de Israel. E o estrangeiro, é óbvio, ele já tem uma desvantagem natural por ser diferente, de não ser natural do povo da aliança. Também Deus ensinou a eles para não oprimir o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros. Eles ficaram muito tempo em terras estranhas. Isso deveria trazer à memória deles a história deles, quem eles foram. Então, a diferença de classe não deveria levar à exploração e à ganância, mas a gentileza e o auxílio. E isto é justiça do ponto de vista divino. Quando nós somos generosos, auxiliamos os nossos irmãos em Cristo e temos a nossa vida pautada por estes princípios. Isso é justiça para o Senhor. O quarto princípio negativo, que está ligado ao primeiro: não intentem o mal no seu coração. Esse intentar o mal aqui não é apenas ter pensamentos malignos acerca das pessoas, mas é ter pensamentos malignos, progressivos, que levam a pessoa a grandes apuros, principalmente numa linguagem jurídica, ao tribunal. Ou seja, é aquele tipo de pensamento que você fica assim: eu vou colocar essa pessoa em dificuldade até as últimas consequências, até ela chegar a um ponto que ela não aguente mais, e isso vai chegar a um tribunal. Intentar o mal no coração. E veja que aqui Deus colocou realmente coração, porque todas as outras coisas também estão ligadas ao coração, para eles começarem a perceber que tipo de coração eles tinham. O problema estava no coração deles. Este quarto princípio é como o 10º mandamento, que fala acerca da cobiça, que coloca todos os outros em perspectiva para dentro do nosso coração, para dentro do nosso eu, no mais profundo, onde está o problema. Por isso Deus o colocou por último, colocando a seguinte perspectiva para eles: agora comecem a olhar os outros, voltando neste funil, para ver se o coração de vocês é assim. Em suma, irmãos, sabe o que esses 4 preceitos indicam? O que Deus estava falando para eles? Deus estava falando para eles: me amem. Essa é a mensagem de Deus. A mensagem que eu dei para os seus pais é: me amem. E aí você vai entender o porquê que é essa mensagem. Nós lemos aqui em 1 João 5, 1 a 5, que diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E esse ensino João não tirou de qualquer lugar. O Senhor ensinou isso em João 14, 21 e 24. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o que Deus disse aos antigos: me amem.
A vida segundo os mandamentos de Deus é a vida de amor. Amor, irmãos, não é sentimentalismo barato como os nossos dias pregam. Os nossos dias vão dizer: amor é um sentimentozinho gostoso que você tem. Não, amor bíblico e verdadeiro não é isso. Amor bíblico não é dizer: Deus, eu te amo, mas eu não quero te obedecer. Amor bíblico é viver os mandamentos de Deus, que não são penosos, não são uma carga sobre nós, em todos os dias e parâmetros da nossa vida. Isso é amor. E se você não tem isso na sua vida, você não ama a Deus. Se eu não tenho isso na minha vida, eu não amo a Deus. Se eu não tenho prazer na lei de Deus e não quero obedecer a Deus, eu estou dizendo em alto e bom som para Ele: eu não te amo, Deus. Temos que tirar esse sentimentalismo ignorante de uma vez por todas da igreja do Senhor. Amor envolve uma vida piedosa, santificada, de obediência consciente. Isso é amor. Isso é amar a Deus. Aquele que obedece. Não é isso que cantamos? O fiel obedece. O que Cristo mandar, não é o coração dele. O que Cristo mandar. Então, o que Deus disse para os pais deles, estavam dizendo para eles é: me amem. O que Deus está dizendo para nós hoje é: me amem. Este é o primeiro e principal dos mandamentos. Me amem. Acima de tudo, me amem agora. Parem de querer viver uma vida do jeito que vocês acham que é melhor. Vivam a vida da minha palavra. Isso é amor. O que eles fizeram? Endureceram o coração. Verso 11 e 12. Deus estava falando: me ama. O que os pais destes homens fizeram? Veja, ele disse assim: eles porém não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas. Então, queridos, o que eles fizeram diante da chamada de Deus? Me amem. Diz o texto: eles, porém, e esse porém aqui é enfático, não quiseram atender. A palavra atender aqui não é igual a gente atende o telefone. Não tem a ver com ouvir, tem a ver com palavras que são levadas a sério a tal ponto que elas são internalizadas e, portanto, praticadas. Guardo no meu coração os teus mandamentos, para não pecar contra ti. Isto é atender. É levar a palavra de Deus ao mais profundo do coração, não para aumentar o cabedal de conhecimento, para citarmos frases bíblicas bonitas às pessoas. Não. Atender é levar isso para o mais profundo, para praticar. A boa teologia muda pessoas. A boa teologia está jungida, anda de mãos dadas com a boa prática de vida. E o que Deus está descrevendo aqui, então, é a obstinação, a insistência dos pais deles em não viver a verdadeira justiça e a verdadeira piedade. Apesar de tantas exortações que Deus fez a eles: me amem, vivam os meus mandamentos. O que eles faziam? Persistiam em teimosia, persistiam sem atender às convocações e conclamações do Senhor. Estas várias expressões aqui apresentam a teimosia do coração deles, o pensamento carnal, que, como diz Paulo, é inimizade contra Deus, que não está sujeito à lei de Deus e não pode estar. E aqui então temos que fazer uma distinção teológica extremamente necessária para uma boa vida piedosa. Queridos irmãos, a vontade decretiva de Deus é irresistível. Ou seja, o que Deus decretou na eternidade, isto vai acontecer e é irresistível.
Porque Deus também não só ordena os fins, mas todos os meios para que aquilo aconteça. Mas há um tipo de vontade de Deus que podemos resistir, que é essa que estamos vendo, chamada de vontade prescritiva, ou vontade dos mandamentos. Essa, querido irmão, é comigo e com você fazê-la. Essa cabe a nós, homens, praticá-la no dia a dia. Esta tem que ter guarida no nosso coração para vivê-la. É a vontade dos preceitos de Deus. E ela pode ser quebrada pelos homens. Exemplo rápido, simples e que vai ajudar. Deus disse: não matarás. Há assassinatos no nosso dia? Deus não disse não mate? Porque isso é um preceito para viver. É algo que deve ser levado para o coração para viver. Mas por que eles então resistiram a essa vontade prescritiva de Deus? Porque eles foram orgulhosos. Calvino diz que a raiz de toda rebeldia, teimosia e persistência, obstinação contra Deus, tem raiz no orgulho. O orgulho é a raiz de toda rebeldia humana, diz Calvino. Então, isso aponta para o quê? Eles eram orgulhosos no seu coração. E ao serem orgulhosos no seu coração, eles estavam dizendo a si mesmos: nós não precisamos ouvir essa palavra. Ela não serve de nada para nós. Nós podemos viver a vida como bem entendemos. É isso que eles estão dizendo para Deus. E a figura continua descrevendo a eles como aqueles que dão as costas para Deus. A nossa tradução não foi muito feliz. Aqui não é dar as costas, é dar de ombros. Sabe quando um animal, você coloca nele o jugo, a canga, e ele faz assim? Para sacudir o jugo, para não ficar debaixo daquela canga que o prende para trabalhar. Essa é a ideia. Eles foram como animais rebeldes. Não entraram debaixo do jugo do Senhor. É o que nós chamamos hoje de dar de ombros, né? Estou nem aí, né? Não é assim que os adolescentes fazem? O pai está lá falando, né? Filho, você não pode fazer isso, olha, tal. Ele dá vontade de jogar o menino na parede, né? Faço não, isso é pecado, viu? E se deu vontade já é pecado, tá? O problema é no coração. Mas é isso que acontece. Eles estão aqui como adolescentes, fazendo como um animal selvagem, recalcitrando contra Deus. Essa é uma postura que não é só moderna, é uma postura de longa data. E veja que há uma espiral decrescente aqui. Depois disso eles fizeram o quê? Ensurdeceram os seus ouvidos. Só está piorando. Não atenderam, foram rebeldes, agora fizeram o quê? Ensurdeceram os ouvidos. A palavra quer dizer, fizeram seus ouvidos pesados. Quem tem rinite alérgica como eu, sabe muito bem o que é isso. Às vezes você acorda e parece que sua cabeça, o seu ouvido está pesado. E parece que você é surdo, você tenta ouvir as pessoas e aquele trem é difícil de ouvir. Né? O que está acontecendo aqui? Ouvidos pesados. Eles não quiseram ouvir a Deus, é como se estivessem tapando os ouvidos, né? Como uma atitude infantil, tapa o ouvido e lá, não quero ouvir. É essa a ideia. Tamanha a obstinação deles, tamanha a forma como eles eram contrários à palavra de Deus. E cada vez que Deus pregava a eles pelos profetas um novo sermão, eles tinham mais e mais contraditas em relação ao sermão e à pregação de Deus, objeções que não eram objeções verdadeiras, nem perguntas de dúvidas verdadeiras que podemos ter acerca da palavra de Deus. Não, era numa atitude de, eu não quero ouvir, meus ouvidos agora são pesados, e agora eu sou contra essa palavra. Por isso Jesus disse que devemos, cada um de nós, ver como ouvimos, entender isso. O problema, às vezes, de não ouvir é um problema nosso. O nosso coração fez com que os ouvidos estivessem tapados.
E o verso 12 então chega ao ponto fulminante: fizeram o seu coração duro como o diamante. O coração duro como o diamante. Diamante é uma das coisas mais duras que existem. Daí o seu valor. Lapidar um diamante é algo difícil. Mas tem uma coisa que é mais dura do que o diamante. Nada é tão duro, tão pouco maleável, tão inflexível quanto um coração presunçoso. Há algo mais duro do que o diamante: o coração daqueles que se endurecem para a palavra de Deus. E veja, Deus está falando: vocês fizeram assim o seu coração, não fui eu que fiz isso. Vocês não podem me culpar quanto a isso. Quem endureceu o coração de vocês foi vocês mesmos, foram vocês. Vocês que pegaram o coração e trancaram para a minha palavra, cheios de dureza e impenitência, para não viverem, e em teimosia passaram a andar todos os dias. Isso é fechar o coração à palavra de Deus. O objetivo deles era muito claro: vocês não querem ouvir nem a lei, nem os profetas, nem a lei que está escrita, nem os profetas que estão profetizando a vocês. Veja, Jesus, quando ensinou a parábola do rico e Lázaro, ele estava citando esse princípio. Ele disse que os judeus daquela época não ouviriam. Eles tinham a lei e os profetas, e eles não ouviriam, nem que se levantasse alguém dentre os mortos. E isso de fato aconteceu. O Senhor ressurgiu dentre os mortos, e eles continuaram não ouvindo a palavra. Um princípio de que endureceram o seu coração para a verdade. E talvez isso tenha acontecido, ou está acontecendo com muitos nas nossas igrejas. Estão fechando o coração para a palavra de Deus, ensurdecendo seus ouvidos, ombros erguidos para tirar o jugo do Senhor, não levando a palavra para atender e viver. Veja, irmãos, isso, na verdade, o profeta diz aí, é resistir ao Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo aí: vocês ouviram as palavras do Espírito Santo. E veja que belíssima é a doutrina da inspiração, né? Ela não é somente neotestamentária. O Salmo 18 diz, Davi, que Deus falava por seu intermédio, pelo Espírito Santo. Aqui o profeta nos ensina que aquela palavra, ela é a palavra do Espírito. E é esse texto que Pedro tem em mente, um deles, quando ele diz que era o Espírito de Cristo que falava pela boca dos profetas. Então eles estavam resistindo ao Espírito Santo e resistindo ao próprio Cristo pregando a eles pelos profetas. E isso sempre aconteceu. Os pais deles tiveram esta admoestação sincera da mesma forma. Isaías 63:10 diz: eles foram rebeldes, contristaram o meu Espírito Santo, que se lhe tornou em inimigo, e ele pelejou contra eles. Então, Isaías havia dito isso muito tempo antes. Os seus pais se tornaram inimigos do Espírito Santo, por não ouvirem a palavra. Veja o que diz Matthew Henry. Note que o motivo dos homens não serem bons é que eles não querem ser bons, não querem considerar, não querem obedecer. Portanto, se zombares, suportarás as consequências sozinhos. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. O motivo, então, é que não queremos ouvir a palavra de Deus. Quando os pregadores são fiéis e nada acontece, é porque os ouvintes estão endurecendo o seu coração. E nós não podemos colocar culpa nem no pastor e nem no supremo pastor do rebanho. A culpa está aqui. Vocês endureceram o coração de vocês. Quando nós não mudamos de vida, ouvindo sermão após sermão, algo está errado. E a culpa é nossa. O nosso coração está
endurecido, os ouvidos estão tapados, os nossos ombros estão levantados, e nós não queremos atender. Veja se esta não é uma verdade, que o problema não é o sermão e o problema não é o pregador. Qual foi o maior pregador de todos os tempos? Por favor, não fale Martin Lloyd Jones. Jesus Cristo. Quem pregou os maiores sermões em todos os tempos? Jesus Cristo. E os ouvintes? Taparam os seus ouvidos. Calvino foi expulso de Genebra. E tantos outros, irmãos. Onde está o problema? No coração. E o que acontece? Qual é a consequência? Versos 12b e 14, até o 14. Veja as consequências para aqueles homens que não ouviram a palavra do Senhor. Diz o verso 12, a última parte. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Tudo bem, Deus pregou a eles, eles não quiseram ouvir. O que aconteceu com eles então? Deus vai mostrar então as consequências do pecado. Irmãos, pecados, mesmo perdoados, há consequências. O que dirá aqueles que não foram perdoados? Sempre há consequência do pecado. Veja, veio a ira de Deus, e essa ira de Deus aqui é uma ira, digamos, tipológica. Ela vai apontar para a ira de Deus no último dia, naquele grande e temível dia do Senhor. Deus então tornou-se tão descontente com eles, com justa razão, que o que ele fez? Ele teve que trazer a ira dele sobre o seu povo. Grandes pecados contra o Senhor dos Exércitos, cuja a autoridade é incontestável, vai trazer a grande ira, cujo poder é irresistível. Então eles não puderam resistir a essa ira de Deus, porque tiveram grandes pecados, grandes afrontas contra Deus. E, veja, estes aqui que estavam ouvindo o sermão no tempo de Zacarias, sabiam bem da história. Jerusalém foi sitiada, foi queimada, o templo destruído, os objetos de culto levados embora, todos eles, em suma maioria, todos não, a maioria foi transportado para outros países. Isso era a grande ira do Senhor, e eles sabiam muito bem. A ira de Deus caiu sobre eles. E veja, este não é o efeito nem mais devastador. Você pode pensar, eles deixaram Canaã, perderam as suas casas, perderam o templo, isto é o pior que podia acontecer. Não, o pior vem no verso 13. Deus diz, eu clamei, e eles não me ouviram. Eles clamaram, e eu não os ouvi. Veja, há aqui de novo aquela estrutura de funil, de quiasmo, em que Deus está mostrando para eles. Veja o que aconteceu. Eu continuei pregando, continuei clamando. E o que eles fizeram? Ensurdeceram-se. Só que então chega o grande dia da ira. E o que o crente faz quando chega problema? Ora, não é assim? Só que, veja só, o que aconteceu? Que eles oraram, mas Deus não ouviu. Assim como Deus clamou a eles na prosperidade, para que eles deixarem o pecado, deixassem ouvir, deixassem as iniquidades, eles clamaram em aflição, para que Deus agora tirasse o juízo deles. E Deus fez o quê? Aumentou as calamidades. Eles desafiaram a Deus no apogeu, e agora quando estão com dores de parto, estão clamando, e Deus diz, eu não ouvi. Eu não ouvi. Há uma grande inversão aqui, um grande contraste. E isso vai nos ensinar muito acerca da oração, muito. Provérbios 28, 9 diz, aquele que desviar o seu coração para não ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O texto está dizendo, se você não obedece, a sua oração é abominável diante de Deus, é nojenta para Deus. Doutrina bíblica pouco ensinada nas igrejas, porque muitos pastores têm medo de ensinar isso, né?
Veja só, Oséias 7,14, diz assim: não clamam a mim de coração, dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas se rebelam contra mim. Então Deus está falando o quê? Em vez deles orarem, eles são como lobos, eles uivam para mim. Por quê? Porque eles se ajuntam para festejar, em rebeldia, não me obedecem. 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha agora o detalhe, hein? Para que não se interrompam as vossas orações. Você acha, marido grosso, que Deus vai te ouvir? Vai não. Estes 3 textos, e eu poderia listar inúmeros outros, inúmeros. Veja os primeiros 10 salmos, eles vão falar isso, que Deus não escuta os pecadores obstinados. Tem que nos trazer um parâmetro para a nossa oração, mudar a prática da nossa oração. Nós não podemos acreditar que ao desobedecer a Deus e viver uma vida de impiedade, que Deus vai nos escutar, porque Ele não vai. A única oração que Ele vai escutar é se for de confissão, você se arrepender e para os pés dEle dizer, sou pecador miserável, mas continuar pedindo a Ele bênçãos, sem viver uma verdadeira vida de piedade, Deus não vai ouvir nossa oração. Oração, hoje, é muito mística, como se fosse dom. Gente, oração não é dom, oração é meio de graça, por isso que você tem que ser regado com graça e com humildade, você tem que derramar-se diante de Deus em humildade. Oração não é urim e tumim, que você diz, Deus, será que eu tenho que abrir aquele negócio? Se passar um diácono lá na porta, e passou mesmo agora, eu tenho que abrir esse negócio. Isso não é oração que agrada a Deus. Isso não é verdadeira oração. A oração com humildade que Deus aceita é aquela que está de acordo com a palavra, ela tem que ser ladeada pela palavra, de acordo com a palavra. Senão nós vamos ouvir, como Tiago disse, vocês pedem, não recebem, pedem mal, para gastar nos seus desejos. E é isso que Deus falou com eles no passado, eu não ouvi vocês, eu jamais ouviria vocês, vocês não querem obedecer. Por que eu vou ouvir vocês? Sabe, irmãos, é hora de confessarmos e deixarmos os pecados, para que as nossas orações não sejam abomináveis, para que nós não estejamos maculando o santo, sacrossanto templo eterno de Deus. Deus disse ao povo do tempo de Isaías, vocês são canseira para mim, porque não me obedecem. Deus disse para o povo de Malaquias, feche esse templo, porque eu não aguento mais vocês, não tem obediência. E isso vale não só para a oração, mas para o nosso casamento, para com o trabalho que fazemos, para o trabalho na igreja, para tudo na vida. Tem que ter obediência. É isso que Deus estava falando com eles. Esse é o verdadeiro jejum que eu quero, vocês leram aqui junto comigo hoje. O verdadeiro jejum que eu quero é que vocês atem os julgos, façam justiça, vivam a vida de piedade. Isso é obedecer, que é muito melhor do que sacrificar. Mas já que eles não fizeram isso, o que eu fiz? Verso 14, eu os espalhei como um turbilhão. Deus disse que pegou o povo dele, ele fez isso, e os espalhou. Vocês já viram aqueles tornados americanos? Que eles vão passando, rodando as coisas e catapultando-as para longe, lançando-as para longe? A ideia de Deus aqui é essa, como se ele fosse um tornado, que ele passou pela terra de Israel e os lançou para todos os lados, porque eles não obedeceram, porque ele não ouviu as orações deles. Deus foi como uma tempestade, um tornado, que levou a eles para todos os lugares. E veja, essa ideia é bíblica. No Salmo 1 diz que aqueles que são ímpios, eles serão levados como a palha. Cristo disse que a sua palha ele tinha
na mão, num simples ato de joeirar e levar a palha, o ímpio para longe, trazendo juízo. O que Deus está fazendo com eles é: veja só, se eu não cumprir as minhas promessas, e essa era a promessa de punição da aliança, se vocês não viverem uma vida de santidade nessa terra, eu vou levar vocês para longe. Pregada em primeiro lugar por Moisés e por todos os profetas. A lei e os profetas que eles não ouviram, dizia para eles: vocês vão ser levados para longe. O que Deus fez? Cumpriu a sua aliança. Agora, irmãos, veja só, essa terra que era aprazível, eles a tornaram em deserto. Deus está dizendo: sabe a terra que mana leite e mel que eu prometi a vocês? Ela virou o quê? Ruína e deserto. Por quê? Por culpa de vocês. O que eu prometi para vocês, para os pais de vocês, vocês destruíram. Diz o Salmo 107, 34, que as assolações de uma terra se devem à impiedade dos seus moradores. O que Deus está fazendo, mostrando para eles é: a terra que era tão boa, se tornou tão ruim, por causa do pecado. E veja que todo esse texto está baseado nos 3 primeiros capítulos da palavra de Deus. Deus deu uma lei e disse ao homem: me amem. Ele prometeu: se não amar, é morte. Eles se eivaram, encheram de orgulho, não ouviram a palavra de Deus, morte. E Deus disse: vai embora, saia da terra prometida. Que sermão duro, não é? Mas agora eu quero trazer para nós a solução. A solução é como esse texto aponta para Cristo. A solução de todo o problema sempre foi Cristo. Veja, em primeiro lugar, a lei apontava para Cristo. A lei e os profetas apontavam para Cristo. E a lei servia para condenar, levando como um aio até Cristo, até o Messias, o prometido Salvador. Então o que eles deveriam fazer é ir até o Messias prometido para ter perdão dos seus pecados. E é isso que devemos fazer hoje. Se estamos como este povo endurecido, nós devemos ir até o Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução da lei que nos condena. Em segundo lugar, aponta para Cristo, porque era Ele quem falava ao seu povo no passado, e é Ele quem está falando aqui hoje, e é Ele quem falará em todos os tempos na sua igreja. Ele não deixará a sua igreja sem a sua palavra, e a palavra dele sempre vai dizer-nos: arrependam-se. A solução para vocês é arrependimento. E em terceiro lugar, isso aponta para Cristo, porque a última parte desse texto mostra a ira de Deus, que apontava para a ira final de Deus. Ira que jamais cairá sobre os eleitos de Deus. Deus não pode mais se irar de maneira última e final contra os seus eleitos, porque Cristo levou a maldição da lei que pesava sobre nós. Cristo nos libertou do inferno, da ira de Deus, que esta maldição aqui, sofrida no tempo e espaço, apontava. A solução em todos os tempos vai ser: voltem-se para Cristo. Nós hoje podemos até receber das disciplinas corretivas do Senhor, mas jamais da sua ira. Ele jamais nos condenará, porque falamos: tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo, imperfeito, mas teu povo, Senhor. Jamais condenação haverá, queridos. Jamais a ira final vai ser derramada sobre nós. Graças a Deus por isso, porque nós somos pecadores. E que então, a primeira e última das últimas aplicações do sermão, ainda que eu fui aplicando passo a passo, é os juízos temporários de Deus no passado, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 11, são para o nosso aprendizado.
Eu e você temos que ler o Antigo Testamento e aprender. Ela é toda, ou aquela história é toda uma admoestação para nós, para que possamos, sim, nos humilhar, sim, aprender com os juízos temporários, para não vivermos como os antepassados. Então, leia como uma grande lição. Segunda aplicação: não endureçais o vosso coração, como em Massá e Meribá. Hoje, se ouvirdes a minha voz. Um salmo tão conhecido, que falou para o seu tempo, que falou para os irmãos hebreus e que fala para nós hoje. Não podemos ser como esse povo. Não endureçais o vosso coração. Se quisermos não morrer no deserto, é hora de trabalhar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, para entrar no descanso prometido. Aqui e no final. Não endureçais o coração. Em terceira aplicação, é uma pergunta: estamos servindo a Deus com motivação correta? Você e eu temos que entender que apresentar apenas formalismo externo, com um coração sem motivação correta, é abominável a Deus. A motivação do coração com a forma externa devem estar unidas. Devem estar unidas. Então, tanto o meu coração quanto a minha prática devem se coadunar com a palavra de Deus. Devem estar referenciadas, basiladas na palavra de Deus. Forma e coração, juntas. Quarto lugar: em que área o meu e o seu coração estão duros para seguir os mandamentos de Deus? Será que é na minha profissão? No meu namoro? Na forma como eu lido com as minhas finanças? Com os meus cônjuges? Ou com o meu cônjuge e você com o seu, obviamente? Onde será que o meu e o seu coração estão endurecidos? Que nós estamos dizendo: não, Senhor, aqui não quero obedecer isso não, é muito duro isso, não quero não. Qual área? Perscrutemo-nos, temos que nos sondar. Quinta, a lei de Deus deve ser o nosso prazer. Amar a Deus e amar o próximo é o nosso alvo. Uma forma correta de viver para Deus. Ou seja, não um ritualismo vazio, mas um amor ativo, fortificado pela palavra, um amor verdadeiro baseado nos mandamentos de Deus. Ame verdadeiramente. Ame de verdade. Tanto a Deus quanto ao seu próximo. Porque se você não ama ao próximo que vê, também não amará a Deus que você não vê. Que isso seja tanto na vertical quanto na horizontal. Ame. Sexta, nossa oração só vai ser aceitável a Deus a menos que ela siga as normas da palavra. Como que Deus ensina a orar? Jesus ensinou, não é mesmo? A oração dominical. Se você quer ter uma oração que seja de acordo com a palavra, observe. E observe que no contexto anterior, ele estava dizendo como não orar. Como um sujeito que dizia: não sou como esse pecador aí não, Senhor. Dou dízimo, vou na igreja todo dia, sabe como é que é, né? Sou muito bom. Se orar assim, não vai ser aceito. Então, aprenda a orar de acordo com a palavra, o que a Bíblia ensina da palavra. E por fim, a última, nossa vida deve ser marcada então pelas boas obras, que são feitas somente em Cristo e aceitáveis somente em Cristo. E mesmo feitas em Cristo e aceitáveis por causa de Cristo, ainda assim são maculadas.
a nossa santificação é imperfeita nessa vida. Nossas boas obras são maculadas pela nossa natureza ainda corrompida. Então, ainda que sejam corrompidas, devem ser feitas. É o caminho que Deus preparou para nós. E esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é o caminho da palavra e da lei de Deus, de contentamento no Senhor. Bem diferente da mensagem dos nossos dias, não é? Irmãos, parece que esse sermão não era para jejum, não é? Mas Deus estava falando sobre o jejum, o verdadeiro jejum, uma vida de obediência. É isso que Ele ensinou àquele povo e Ele vai ensinar para nós hoje e espero que o pratiquemos. O verdadeiro jejum é obediência à palavra de Deus.